na ciência, no caminho da ciência, a gente aprende muito a ter esse pensamento crítico de como lidar com as afirmações sobre o mundo. Eu vou acreditar em algo se eu tenho evidências de que isso existe. Eu vou acreditar em algo se eu tenho evidências de que isso existe. Pois é, mas por que ele pensa assim? Será que sempre a única forma de lidar com o mundo e com a realidade é olhando a verdade dessa maneira? E o que dizer sobre a interpretação dada às evidências? Será que a interpretação que alguns têm das evidências científicas é tão fortemente simples e óbvio assim? Será que as mesmas evidências nas quais ele embasa seu ceticismo não são, na verdade, evidências que apontam para uma inteligência superior e criadora de todas as coisas? O que realmente as evidências dizem? Hoje você vai entender um dos motivos que dá essa falsa impressão de certeza que alguns ateus passam, como é o caso do colega aí. Hoje, o vídeo é sobre o pensamento abdutivo, em contraste com o pensamento dedutivo. O erro que afasta cientistas de Deus. Você abre a sua janela pela manhã e vê a rua molhada. De imediato você pensa, a rua tá molhada porque choveu. E aí você lembra o seguinte, eu tô em agosto e eu moro no centro-oeste do Brasil. Você olha pro céu, nenhuma nuvem pela manhã, somente aquele sol rachando o solo 10 da manhã. Você acordou tarde hoje, é sábado. A única opção viável é ter chovido. Será? Então, essa impressão que você teve parece equivocada agora. Você olha para as outras evidências e vê que não tá bem do jeito que a sua primeira impressão te deu a entender. Ela no início pareceu a mais óbvia, afinal baseada em conhecimentos científicos prévios, um dos principais motivos por uma rua em ambiente externo, aberto, exposto ao sol, é a chuva. Mas quando você parou para analisar outras variáveis, você viu que não é bem por aí. Qual a outra explicação? Bem, duas hipóteses além da primeira, que parecia mais óbvia no início, são: um caminhão-pipa passou e deixou cair muita água ali, ou os moradores daquela rua, sem incluir você, porque você é meio antissocial e só fica em casa o dia todo, enfim, decidiram limpar a rua e lavar ela, porque afinal a prefeitura abandonou os cuidados com aquele setor. Percebeu um detalhe? As hipóteses mais viáveis aí implicam que alguém molhou a rua. Imagine se for alguém que tem poder até para criar a chuva. Pois é, o vídeo sobre design inteligente foi semana passada. Não assistiu? Se eu fosse você, assistiria, ficou muito bom e se chama Porque Existe Algo ao Invés de Nada, em Design Inteligente. Hoje eu vou cumprir uma promessa nossa feita naquele vídeo da semana passada. Muitos cientistas caem em pressupostos enganosos no que diz respeito a pensar se Deus existe ou não, e uma das razões para isso é o pensamento abdutivo. Mas para aprender isso, a gente tem que entender melhor algumas coisas. Uma inferência abdutiva é quando eu parto de uma consequência B e penso, se A for verdadeiro, ele explicará B. Está decidido, já que B é um fato que eu estou vendo agora, A é uma verdade. Percebe o erro aqui? A abdução, ela produz plausibilidade, ou seja, um raciocínio de abdução me faz pensar, não sei se essa é a explicação, mas com certeza é uma explicação possível, mas eu não posso ter certeza disso. Um exemplo muito clássico é que nas ciências biológicas, por exemplo, quando vai se testar se alguma coisa que a pessoa fez no passado é um fator que levou ela a ter uma doença hoje, nós podemos fazer esse tipo de inferência, que é a inferência de abdução, que basicamente é o seguinte: imagine que você vê uma doença hoje e você olha para o passado e você fala, pô, você fez tal coisa no passado, então você tá doente hoje por causa disso. No âmbito do nosso dia a dia, conversa de bar, conversa de almoço ou qualquer coisa do tipo, beleza. Esse tipo de raciocínio não vai mudar muito a vida de alguém, pode levar à suspeita de algo sem nenhum compromisso científico ou determinante nesse assunto. Mas quando a gente fala de ciência, é muito complicado fazer esse tipo de raciocínio de forma muito rápida. Não me entenda mal, eu acredito sim que a ciência, através de várias análises e vários cuidados, e principalmente numa visão bem abrangente das coisas, consiga chegar de uma consequência até uma possível causa, ou não só uma possível causa, mas uma das causas associadas, o que geralmente a gente percebe na ciência que é o que mais acontece. Geralmente não uma causa isolada, mas ela associada a outras coisas causam um problema atual. Vou te dar um exemplo. Imagine o câncer de pulmão. Você tem uma pessoa agora com câncer de pulmão e você olha para o passado e você vê que essa pessoa fumou. Beleza, o fumo pode ser uma explicação para aquele câncer?
Pode. Não se baseie em seus conhecimentos prévios. Você já sabe que está totalmente associado. Sim, isso é um fato científico. O cigarro está associado à grande esmagadora maioria dos cânceres de pulmão, apesar de existirem cânceres de pulmão que não estão associados ao tabagismo, ou seja, ao cigarro. Mas, será que é só isso? Será que não existem fatores genéticos, ambientais, outros além do cigarro, que é um hábito de vida, associados a esse câncer? Será que não existem outros fatores de risco para câncer além de tabagismo? Pois é assim que a ciência precisa fazer vários raciocínios abdutivos para poder chegar numa possíveis ou uma possível causa para um efeito, para uma consequência final. Isso é o risco de se partir de B, que é o fato atual, e inferir que algo no passado, o A lá atrás, é a causa determinante daquilo. Nas ciências a gente consegue chegar nesse tipo de raciocínio com alguma qualidade, né? Para a gente entender, por exemplo, causas de doenças, para entender, por exemplo, causas de consequências físicas de algo que aconteceu, fora agora da biologia, nas ciências físicas, por exemplo. E, enfim, muita coisa dá pra gente usar esse tipo de raciocínio para chegar a conclusões lógicas, sim. Mas, será que isso é suficiente em qualquer situação científica? Esse é o ponto desse vídeo. Será que na origem da vida dá pra gente fazer isso? Olhe, por exemplo, o raciocínio de dedução. No raciocínio de dedução, eu observo A, que é claramente verdadeiro, ou seja, é um fato na minha frente, e eu deduzo que B é uma consequência óbvia de A, ou seja, eu olhei para o tabagismo, acompanhei essa pessoa ao longo do tempo, ela não tinha nenhum outro problema, nenhum outro fator que levasse ao câncer de pulmão, e daqui 20 anos ela desenvolveu câncer de pulmão. É muito diferente esse raciocínio, percebe? Mas tudo bem, esse não é o melhor exemplo porque, eu não vou acompanhar uma pessoa há 20 anos, nem todo estudo científico pode fazer isso. Mas várias outras situações na ciência eu posso olhar para um fato agora e deduzir que aquela consequência que eu vi ali no futuro, ou depois, que ela aconteceu depois, foi por causa do A. Percebe? Isso é uma dedução. Eu deduzo então que B é uma consequência óbvia de A. Portanto, eu tenho certeza que B é também verdadeiro, porque eu vi o A acontecer, eu vi a sequência cronológica dos fatos. Ou seja, eu vi o primeiro que era um fato e eu parti dele para ver a consequência dele. Eu consigo então pensar por dedução, porque eu tenho certeza já comprovada de que A é verdadeiro e B é uma consequência óbvia de A, portanto, B é algo verdadeiro. Vamos ver na prática o exemplo de Stephen Meyer. Pensamento abdutivo. Pensamento abdutivo é o primeiro exemplo que eu dei. Lembra? O que tem problemas, que não dá para eu chegar nessa conclusão de forma tão rápida assim. O primeiro do pensamento abdutivo é o seguinte: imagine alguém falar: se choveu, as ruas ficariam molhadas. Necessariamente isso está errado? Não, beleza. Mas as ruas estão molhadas, a segunda premissa, portanto choveu. Percebe que o B, as ruas estão molhadas, é o fato que eu sei. Eu estou partindo dele para falar a primeira premissa, que seria o A, que eu não sei se choveu. Porque eu falei, se chovesse, as ruas ficariam molhadas. Então, a conclusão, quando eu parto do B como consequência e ele é o fato que eu estou vendo, vou fazer uma inferência do A, que é a origem, eu não posso concluir o que eu concluo geralmente, portanto choveu. Percebe? Eu estou vendo as ruas molhadas, é a premissa 2, é o B. E o A eu falei, se chovesse as ruas ficariam molhadas. Então eu concluo logicamente que choveu. Não sei se foi isso. Não necessariamente as ruas estão molhadas porque choveram. Elas podem estar molhadas porque antes estavam congeladas, por exemplo, numa região onde forma gelo em cima da rua, ou porque crianças jogaram vários baldes de água ali para, enfim, se divertirem, fizeram uma guerra de água com sabão. Enfim, ou aquelas duas opções que eu dei no começo do vídeo. Portanto, não necessariamente. Veja a diferença agora do segundo tipo de pensamento, o pensamento dedutivo. Se chovesse, as ruas ficariam molhadas. Choveu, por isso as ruas estão molhadas. Percebe que agora eu posso sim concluir dessa forma? Olha só, eu estou partindo do ponto que eu vi chover. O fato que eu vi é o A, choveu. Eu vi que choveu, estou afirmando que choveu. Eu estou vendo com os meus próprios olhos que choveu. E, portanto, eu sei que as ruas estão molhadas, porque eu sei que se chovesse, as ruas ficariam molhadas. Então, o B, que é a consequência, é o que eu estou concluindo depois, porque eu já vi que o A aconteceu, choveu. E por isso, se chovesse, as ruas ficariam molhadas. Então, por isso, as ruas estão molhadas. Conclusão lógica. Sacou a ideia? Se ficou muito confuso, comenta aí que a gente tenta explicar nos comentários também. Bom, qual que é o problema disso tudo? Vitrita aí, o que essa raciocínio todo, tudo isso que a gente tá falando até aqui, vai me ajudar a entender o problema? O que muitas vezes acontece com alguém que não tá atento às suas próprias conclusões lógicas a respeito da origem das coisas, do universo, da vida, etc., é o fato de não perceber que está concluindo que a vida surgiu do acaso ou do automático, baseado basicamente na visualização da matéria
nesse momento. É possível chegar em conclusões verdadeiras? Sim, mas a análise precisa ser a mais completa possível. E o problema é que o pressuposto materialista, naturalista, já limita a capacidade investigativa de alguns cientistas na fonte. Porque por uma escolha sem nenhum motivo aparente, sem nenhum motivo claro, sem nenhum motivo científico, até porque a ciência não consegue dar esse motivo, a pessoa simplesmente se abstém da possibilidade de algo além da própria natureza interferir na natureza. Entende o problema? Esse é o problema da ciência no sentido da sua filosofia, e não uma constatação científica, da sua filosofia naturalista, materialista. Bom, não se engane, muitos cientistas caem nisso, não são só pessoas comuns. E olha, por que eles caem nisso? Porque nós temos um processo filosófico desde sempre que nos leva a esse tipo de pensamento, o que muitas vezes nas cadeiras de filosofia é chamado de secularização da ciência. A secularização da ciência traz como problema a si mesma a incapacidade de olhar para o todo como uma possibilidade, se limitando somente àquilo que quer enxergar ou que quer ver. Mas se você quiser entender um pouco melhor a informação que a gente deu nesse vídeo, dá uma olhada nesses 2 vídeos que a gente vai deixar aqui na tela. Eu vou ficar por aqui, valeu e até semana que vem.